Agora voltando ao Fédon, de Platão e de Aristóteles eu vou falar um pouco mais, depois um pouco mais de Santo Agostinho e de Santo Tomás, para chegar na modernidade e na filosofia contemporânea. Mas no Fédon, Platão vai dizer o seguinte: a prova da imortalidade da alma é que, bom, qual é o fundamento das coisas sensíveis? Qual é o fundamento da verdade das coisas sensíveis, né? Por que existem coisas belas? O que é o belo das coisas belas? É a própria ideia da beleza. O que é o bom das ações boas ou justas? O que é a justiça das ações justas? É a própria ideia de justiça. E, bom, as ações justas iniciam e terminam. As coisas belas têm o seu vício e depois elas vão se deteriorando, né? Enfim, todas as realidades, né, deste mundo são transitórias, mas a justiça é perene, a beleza é perene, a bondade é perene, a verdade é perene. Então, existe um reino inteligível, além deste mundo sensível, no qual há razões eternas ou divinas subsistentes que dão razão das coisas terrenas ou sensíveis perecedoras, né? E, portanto, como a alma humana tem um parentesco com essas ideias, porque ela consegue se esforçar para sair daquele horizonte das impressões e das paixões desordenadas, ela consegue ela consegue apreender essas ideias, ela tem um parentesco com esse mundo inteligível, então a alma também é imortal, também participa de algum modo da eternidade. A nossa alma, na medida em que é feita para conhecer a verdade, na medida em que a verdade não se reduz ao mundo empírico, ao mundo sensível, mas é uma verdade transcendente, espiritual, inteligível, a nossa alma também é transcendente, também não está fadada a morrer com o nosso corpo. Então, o homem tem um parentesco com esse mundo eterno. Platão, para falar desse mundo das ideias e para falar das realidades transcendentes, ele tem que recorrer aos mitos muitas vezes. Então, ou alegorias, como prefiram, né? Então ele tem o mito famoso da caverna, no livro 7º da República. Ele tem o mito do carro alado na obra, no diálogo Fedro, no qual ele conta que no início ele tem uma metáfora do cocheiro ou auriga que leva uma carruagem onde estão todas as almas humanas e tem 2 cavalos nessa carruagem, um que é o corcel branco e dócil, outro que é o corcel negro e indócil, que o corcel negro ele apronta e faz com que as almas sejam derrubadas e tal. Então isso explicaria porque o homem deixou de contemplar a verdade, passou a viver nessa realidade aqui e, ao mesmo tempo, quando o homem volta a contemplar a verdade, é como se nas suas almas nascessem asas, são metáforas, né? E ele volta, então, portanto, a contemplar aquela verdade da qual ele tem saudade. Ele fala do conhecimento como uma reminiscência, como uma recordação desse mundo inteligível, espiritual e divino que a alma teria contemplado antes. É claro que, em termos cristãos, a gente não pode fazer uma homologação, mas pode fazer uma analogia, né? Se nós pensarmos que Adão, que os nossos primeiros pais viviam na contemplação espiritual da verdade, a gente pode pensar numa certa nostalgia deste paraíso ainda na nossa vida, né? E, portanto, esse regresso àquela condição que na vida cristã se cumpre porque o próprio mundo, o próprio reino dos céus se fez presente entre nós, né? O próprio mundo inteligível, o próprio Logos, no qual residem as ideias eternas divinas, se fez presente para nos ensinar como chegar novamente à contemplação, não só das ideias eternas que estão na borda do esplendor divino, mas da própria visão beatífica, né? Algo muito maior do que Adão teve, e que Platão sequer poderia imaginar, né? Bom, Platão é belíssimo, os seus diálogos todos são muito proveitosos, muito bem escritos, com uma
capacidade literária tremenda, o melhor escritor filosófico de todos os tempos, certamente. Mas Aristóteles vem depois dele. E o que o Aristóteles faz? Platão ele fala no Fédon que ele precisou realizar uma segunda navegação. É uma metáfora da náutica, né, dos marinheiros. A primeira navegação é aquela feita com a vela e o vento. Seria o horizonte do pensamento filosófico físico, dos físicos. A segunda navegação é aquela que é feita com os remos e os braços. É o esforço ascético para contemplar a verdade metafísica. Um esforço ascético e um esforço que é coroado também pela contemplação natural. Antes de falar de Aristóteles, eu só quero mencionar mais uma obra platônica, que é o Banquete. O Banquete é muito belo, fala do eros platônico, que é o amor de desejo da verdade, não é o amor... Em Sócrates, Platão e Aristóteles, eles são homens tão voltados para essa sabedoria que neles há uma superação da pederastia, que era uma prática que os gregos tinham, né, de um amor sensual entre o discípulo e o mestre. Mas Platão, Sócrates, no discurso que faz no Banquete, ele começa a mostrar como a contemplação dos corpos belos deveria ser superada pela contemplação da beleza da alma, assim como a contemplação da beleza, né, do cônjuge, que faz gerar uma nova vida, né, através do casamento, deveria também ser superado pela contemplação da beleza da alma e depois da contemplação da beleza da alma, subirmos à contemplação da beleza inteligível, que é, segundo Platão, a única ideia que tem uma realidade sensível é a ideia da beleza. Né? Então, por quê? Porque ela se manifesta na beleza sensível, como um primeiro elemento, na beleza moral e depois nessa beleza que supera a estética, que é uma beleza metafísica, mas que resplandece na beleza dos corpos e na beleza das almas.